da primeira etapa, conseguiu o símbolo de primeiro classificado na geral. Esta é a equipa norte-americana da 7-Eleven, que os norte-americanos pensavam ser candidata à vitória. Tinha tido como grande adversária a equipa francesa da Système U, que agora acompanhamos na segunda etapa, disputada também em Berlim Oeste e no sistema de contrarrelógios. Aliás, de contrarrelógio. Mas a grande vencedora desta etapa foi a equipa de Stefan Roche. Depois, a volta foi até Karlsruhe e de Karlsruhe até Stuttgart. Na etapa de Karlsruhe para Stuttgart, a vitória de Acácio da Silva, que vemos de óculos na imagem, acompanhado por um colega de equipa de Stefan Roche, precisamente o suíço Machler. Acácio da Silva viria a ser o vencedor desta etapa, deixando Machler a 2 segundos, mas para o suíço a conquista da camisola amarela. Uma camisola amarela que não estava no corpo de um suíço desde 1953. O último suíço a envergar o símbolo de líder da classificação na Volta à França tinha sido Fritz Schaier, em 1953. 24 anos depois, Machler, que, muito bem defendido pela sua equipa, a equipa de Stefan Roche, se recorda, ele veio a conseguir manter a camisola amarela até ao primeiro grande contrarrelógio, aquele que se disputou entre Saumur e Futurescope. Entretanto, toda a equipa protegia um camisola amarela que já muitos sabiam que não era, de facto, o ciclista mais indicado para ser o primeiro da classificação geral. Raul Alcalá, da equipa 7-Eleven, conseguiu a melhor progressão de sempre na Volta à França. Depois de ter sido o 114º em 1986, viria a ser o 9º classificado na prova deste ano. Aqui já o contrarrelógio, 10ª etapa da prova a que fizemos referência. Stefan Roche viria a ser o vencedor desta etapa, vindo depois a não conseguir conquistar a camisola amarela. Esta ficaria na posse de Charlie Mottet, da Système U, também um dos grandes favoritos para a vitória final nesta Volta à França. Depois seria a vez de Martial Gaillan, também da equipa Système U, precisamente na etapa seguinte, a 11ª, conseguir chegar ao símbolo de líder da classificação geral. Mas na 13ª etapa seria de novo a vez de Charlie Mottet regressar ao primeiro lugar. Os acidentes, com chegadas muito apertadas, disputadas ao sprint, e aqui uma vitória para o ciclista da 7-Eleven. Davis Finney a conseguir vitória na 12ª etapa. Seria na etapa seguinte que Charlie Mottet conseguiria conquistar de novo a camisola amarela. O trajeto da Volta à França, depois de um percurso nos Pirineus, a ida até aos Alpes, as duas partes fundamentais desta Volta à França em termos de decisão do resultado final. Aqui está a Volta à França com 26 dias, 4.231 km e 100 metros e 207 ciclistas à partida. Vamos agora acompanhar a 19ª etapa e as seguintes para definirmos efetivamente quais eram os ciclistas que nesta altura da prova e quando os Alpes franceses estavam à frente do pelotão eram candidatos à vitória. Vimos Jean-François Bernard, camisola amarela, Stefan Roche, que estava a 2 minutos e 34, Charlie Mottet estava a 2 minutos e 47 e Pedro Delgado a 3 minutos e 56 segundos. O resultado depois da 18ª etapa, um contrarrelógio individual que terminou lá bem no cimo do Monte Ventoux. A 19ª etapa com 185 km, disputada entre Valréas e Villard-de-Lans. Número 51, Pedro Delgado, um espanhol candidato à vitória, aqui fugindo aos seus mais diretos adversários,
iniciava-se nesta etapa o que seria primordial para a decisão da vitória nesta volta à França, a luta entre Pedro Delgado e Stéphane Roche, tendo de permeio Charly Mottet. Vitória para Pedro Delgado nesta etapa de 185 km, 19ª do Tour, com Stéphane Roche a 3 segundos somente. Daí que a camisola amarela tivesse pela primeira vez saltado para o corpo de Stéphane Roche. Charly Mottet em segundo lugar na classificação geral estava a 41 segundos do irlandês. Pedro Delgado era terceiro a 1 minuto e 19. Na etapa seguinte, a 20ª, entre Villard-de-Lans e l'Alpe d'Huez, 201 km, tudo iria mudar. E, mais uma vez, a camisola amarela iria mudar de dono. Em 4 etapas, 4 líderes diferentes. Uma etapa extremamente difícil, com três contagens muito difíceis para o Prémio da Montanha. O Col du Caux e o Col de la Fraye de primeira categoria. L'Alpe d'Huez, na meta, uma contagem especial para o Prémio da Montanha. Em imagens de 1986, a desistência de Pedro Delgado, ele que nesta etapa viria a conseguir a conquista da camisola amarela. Uma conquista que não foi fácil, até porque a etapa decidiu-se bem mais lá para a frente, onde o espanhol Federico Echave conseguiu um magnífico primeiro lugar. Mas mais para trás, lutando pelos lugares cimeiros, estava Pedro Delgado, tentando a todo o trânsito ultrapassar Stéphane Roche. Roche mantinha sobre Delgado um avanço de 1 minuto e 19 segundos. Mas este não era de facto o dia para o irlandês. Ele, com a camisola amarela, um pouco lá mais para trás, Pedro Delgado seria o 7º classificado nesta etapa, a 3 minutos e 44 segundos de Federico Echave, que foi, como já referimos, o vencedor. Stéphane Roche somente o 15º, a 5 minutos e 28 segundos do primeiro. Assim, Pedro Delgado, por 25 segundos, subia ao primeiro lugar da classificação geral. 25 segundos que eram efetivamente muito pouco para conseguir superar a classe de Stéphane Roche em contrarrelógios. Na etapa número 21, entre Bourg-d'Oisans e La Plagne, 185 km e meio, de novo grandes dificuldades e 3 categorias especiais do Prémio da Montanha. Talvez a etapa mais difícil desta 74ª edição da Volta à França. A partida em Bourg-d'Oisans, depois a passagem no Galibier, La Madeleine e, depois de voltar ao plano, La Plagne, para terminar a etapa. Muito difícil, estradas muito acidentadas para percorrer, uma etapa que poderia voltar a decidir tudo, ou colocar Pedro Delgado numa posição em que depois fosse extremamente difícil a Stéphane Roche, nos contrarrelógios, ultrapassá-lo. Aqui está Stéphane Roche, num dia em que, naturalmente, ele pretendia ultrapassar o camisola amarela, Pedro Delgado. Mas foram outros ciclistas que vieram também a ser heróis neste dia de grande dificuldade para os ciclistas. Primeira grande subida, o Galibier, a 2.640 metros de altitude. Ao fim de 46 quilómetros de prova, esta contagem especial do Prémio da Montanha. Naturalmente, o pelotão já muito alongado e Pedro Delgado a passar em primeiro lugar no Galibier. Depois, as imagens bonitas do risco que os ciclistas correm a descer. Era preciso não perder tempo e as quedas, naturalmente, a sucederem, como aqui com Alcalá, grande revelação
desta volta à França. Com a ajuda de Stéphane Roche ao líder, Pedro Delgado, e a busca de uma melhor posição aerodinâmica para melhor descer. Descidas em que não pode haver um único momento de distração. A vista é de facto maravilhosa, mas para os turistas, não para os ciclistas. O grupo com Stéphane Roche e Pedro Delgado muito unido nesta descida em que se preparava a subida para o Col de la Madeleine. E é precisamente no plano que, contra todas as expectativas, Stéphane Roche vai atacar. Stéphane Roche atacando bem cedo, por forma a conseguir surpreender o seu mais direto adversário e, ao mesmo tempo, grande favorito também para a vitória na volta à França. Desde 1973 que um espanhol não vencia a volta. Na altura foi Luís Ocaña o vencedor. Luís Ocaña, que antes tivera como vencedor da volta à França, em termos de espanhóis, Frederico Bahamontes, em 1959. E aqui estamos, de novo, com os ciclistas, quando a vantagem de Stéphane Roche para Pedro Delgado era de 1 minuto e 36 segundos. Stéphane Roche conseguindo assim, neste momento, ser o camisola amarela da volta à França, depois de surpreender numa etapa montanhosa, durante o percurso no plano, o seu mais direto adversário. Aqui está Pedro Delgado, tentando, entretanto, chegar-se mais à frente. O Col de la Madeleine e Stéphane Roche na frente. Seria agora a vez de esperar a resposta por parte de Pedro Delgado. Uma resposta que, naturalmente, teria que vir e decisiva para que a camisola amarela pudesse continuar na posse do espanhol. Arriscando tudo, Stéphane Roche, na descida, tentava não perder muito tempo para o grupo onde estava Pedro Delgado e seguia também Laurent Fignon. Aqui, a distância entre Roche e Delgado era de 48 segundos. Ainda a camisola amarela, nesta posição, estava na posse de Stéphane Roche. Mais para trás, a perseguição, liderada pela equipa de Pedro Delgado, viria a permitir a junção dos dois grupos e que Pedro Delgado apanhasse Stéphane Roche. A luta final em La Plagne para decidir quem venceria a etapa. É então que Laurent Fignon, já duas vezes vencedor da Volta à França, em 1983 e 1984, resolve fazer o ataque decisivo. Na roda de Laurent Fignon, o espanhol Fuerte. Tentativa ainda de resposta, mas para Fignon e Fuerte, as duas primeiras posições. Mais para trás, Pedro Delgado começava a separar-se de Stéphane Roche. Esta última subida estava a correr bem melhor a Pedro Delgado que a Stéphane Roche. O número 11, o irlandês, um pouco cá mais para trás, fazia contas à vida. O seu ataque talvez tivesse sido extemporâneo e agora custar-lhe-ia naturalmente chegar-se a Pedro Delgado. O espanhol, um trepador conhecido pelas suas características especiais para este tipo de especialidade, a tentar forçar ao máximo para conseguir vantagem decisiva que teria que ser superior a 2 minutos
sobre Stefan Roche para que depois ficasse protegido do resultado do contrarrelógio. A 9 km da chegada, 50 segundos separavam Pedro Delgado de Stefan Roche. E então, estes 9 km foram de recuperação espetacular para Stefan Roche. Ele viria a terminar somente a 4 segundos de Pedro Delgado. 9 km de uma corrida imparável por parte do irlandês, enquanto Pedro Delgado estava já em grandes dificuldades. Seria o quarto classificado na etapa. Lá para a frente, Laurent Fignon não teria dificuldades em bater o espanhol Fuerte e assinar assim mais uma vitória de etapa na Volta à França em bicicleta. Um Laurent Fignon que foi mais um ciclista para a equipa do que para si próprio. 21ª etapa, aqui está Pedro Delgado preparando-se para terminar, mas 4 segundos atrás dele iria entrar na meta, na 5ª posição, Stefan Roche. Ele, depois de uma espetacular recuperação, Pedro Delgado cortando a meta do Prémio da Montanha, e depois, logo atrás dele, Stefan Roche, 4 segundos que colocaram o irlandês na 2ª posição, com 39 segundos apenas de diferença de Pedro Delgado. Delgado cortou a meta, agora é a vez de Stefan Roche. Mas a recuperação dos últimos quilómetros por parte de Roche viria a dar moças no irlandês, que depois de Pedro Delgado envergar mais uma vez a camisola amarela, seria evacuado de ambulância para o hospital. Chegou a pensar-se que Stefan Roche não estaria em condições de continuar na Volta à França. Mas apesar de evacuado, com grandes dificuldades, Roche viria a poder superá-la. E logo na etapa seguinte, na 22ª, Roche seria segundo, depois de Chozas, e com vantagem sobre Pedro Delgado, de maneira a que a camisola amarela ficou presa somente por 21 segundos à entrada para o contrarrelógio decisivo Dijon, 38 km, penúltima etapa da Volta à França 1987. Stefan Roche, um ciclista que em 1981, quando iniciou a sua carreira de profissional, era já uma grande promessa. No entanto, muitas lesões apoquentaram a sua carreira, principalmente em 1986, e pensava-se que ele, muito dificilmente este ano, pudesse recuperar. Foi inclusive operado a um joelho. Mas a recompensa de todo o trabalho tido até hoje por Stefan Roche veio nesta época de 87, triunfando sucessivamente na Volta à Romandia, na Volta à Itália, na Volta à França e no Campeonato do Mundo. Uma proeza que só o grande, o belga Eddy Merckx, tinha conseguido realizar. Stefan Roche levava 21 segundos de atraso, como estava referido, de Pedro Delgado ao iniciar esta 24ª etapa. Para Pedro Delgado, a partida atrás de Stefan Roche era muito pouco tempo para o espanhol, que brinda ao público de uma maneira sui generis antes da partida para esta etapa. 5 segundos, 4, 3, 2, 1, a partida de Pedro Delgado, etapa decisiva para a sua carreira. Jogava-se a vitória na Volta à França. Embora não ficasse 2 minutos, como o próprio pensava de Stefan Roche, Pedro Delgado viria a perder 1 minuto e 1 segundo para o seu mais direto adversário na prova e perderia assim a camisola amarela e a vitória nesta Volta à França. Nesta etapa, foi o francês Jean-François Bernard, grande revelação desta volta, que venceu. Stefan Roche ficou longe, a 1 minuto e 44 segundos, mas, já o dissemos, Pedro Delgado ficou bem mais cá para trás e perdeu assim a hipótese
de suceder a Luís Ocanha como mais um espanhol a vencer a Volta à França e suceder ao norte-americano Greg LeMond, que este ano, devido a um acidente de caça, não pôde estar presente para defender a vitória conquistada em 1986, quando bateu Bernard Hinault, seu companheiro de equipa, grande figura do ciclismo mundial. Pedro Delgado fez tudo o que podia para se aproximar de Stefan Roche, mas aos 20 km, 58 segundos separavam já os dois ciclistas. Stefan Roche, com grande vantagem sobre Pedro Delgado, numa etapa que tudo decidia. Depois disso, uma etapa só, em linha, que naturalmente não iria permitir grandes recuperações a Pedro Delgado. Stefan Roche, aos 30 km, já com 1 minuto e 7 segundos de vantagem sobre Pedro Delgado. No final da etapa, ao 38º quilómetro, alguma recuperação por parte de Pedro Delgado e somente 1 minuto e 1 segundo separavam os dois ciclistas. Mas a vitória na volta ficava perdida por 40 segundos. Vantagem pequena, mas suficiente para que o irlandês se pudesse sagrar como o sucessor do norte-americano Greg LeMond. Uma estreia para a Irlanda, a vitória de Stefan Roche nesta edição da Volta. Uma magnífica prova, muito saudável, esta de Stefan Roche, que viria, curiosamente, a completar esta volta com a média de 36 km, 645 metros por hora, para uma média geral muito próxima da de Stefan Roche, 37 km, 294 metros por hora. Esta volta à França foi, aliás, uma das mais duras dos últimos 10 anos. Só em 1986, 1983 e 1979 não se registaram percentagens de abandonos tão grandes como este ano. Última etapa, precisamente a 25ª, entre Créteil e os Campos Elíseos, em Paris. A vitória, curiosamente, para um norte-americano, Jeff Pierce, da equipa 7-Eleven, com Stefan Roche perfeitamente à vontade. Uma última etapa para celebrar os vencedores. E aqui está o norte-americano Jeff Pierce, já separado dos seus mais diretos adversários, o canadiano Bauer e o holandês, e aliás o belga Van Einde, os que mais tentaram evitar a vitória do norte-americano nesta última etapa. Jeff Pierce viria a vencer a etapa com 1 segundo somente de vantagem sobre o canadiano Bauer. No pelotão, Stefan Roche, sem preocupações, caminhava para a primeira vitória de um irlandês na Volta à França. Esperava-se que a sucessão de Bernard Hinault fosse assegurada por Greg LeMond ou Sean Kelly. LeMond impossibilitado pelo acidente de caça que já referimos. Sean Kelly por rigorosa incapacidade de, este ano, conseguir resultados em corridas por etapas. O final da última etapa e perto da consagração, Stefan Roche, indiscutivelmente o ciclista do ano. Um ciclista que igualou Eddy Merckx com as proezas conseguidas na época de 1987. The time 115 hours, 27 minutes, 42 seconds.